Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Juliana Zedomênico. Bom, no decorrer do ano eu fiz várias entrevistas interessantes e eu tive a oportunidade de conhecer mulheres maravilhosas, empoderadas, inteligentíssimas, e hoje eu convidei elas para um quadro novo e especial com a Pettine no ar, Stael Stipe e Kércia. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos que elas, as belas, terão o tema na ponta da língua para esclarecer e trazer mais informação para todos nós. Vamos começar então com a Stael. Vamos lá, Stael, qual é o seu tema de hoje? Meu tema é feminismo para todas. Então vamos lá, pode começar, fica à vontade. Sem pergunta? Não, pode começar fazendo a introdução, vai. O feminismo hoje ele está muito em alta, né? A gente vê muito nas redes sociais, ver que é uma palavra que está na boca das pessoas, o feminismo, mas a gente também percebe um movimento contrário ao movimento feminista, né? Que são as chamadas antifeministas, né? E eu acho um fenômeno bem interessante, porque como uma mulher se declara antifeminista, como uma mulher pode ser contra o que é bom para ela mesma, né? Então eu fui dar uma lida, fui estudar sobre esse assunto e achei interessante trazer para a gente debater sobre isso aqui, né? Porque... E daí o que a gente encontra? Por que existe esse preconceito e esse movimento antifeminista? Porque as pessoas não entendem o que é o feminismo. A gente não nasce sabendo, né? As pessoas... E algumas não fazem questão de entender também, né? Tem essa questão, né? Então, os homens serem antifeministas, eu até consigo compreender em parte. Por quê? Porque o feminismo, ele não busca ser superior ao homem. Ele busca que as mulheres sejam iguais aos homens. Tem os mesmos direitos, no caso. Os mesmos direitos, exatamente, né? Não igual no sentido físico, que obviamente não é isso que o feminismo prega, né? Mas igualdade de leis, de disputar cargos públicos. De ganhar até o mesmo salário, né? Igualdade salarial. Então, respeito, né? Tu poder andar na rua sem ser assediada. Então, é todo um movimento no sentido de igualdade, de respeito e de direitos. Sim, sim. Stael, a criança ela não nasce machista, né? Não. Ela aprende desde pequenininho. Só que como crianças a gente está inserido dentro do machismo estrutural que é o que a nossa sociedade tem, né? A sociedade nos oferece hoje um machismo estrutural tremendo. Então, para os homens, claro que eles têm uma tendência maior a não serem feministas, por quê? Porque eles vão ter algumas perdas de privilégios, vamos dizer assim. Não de direitos, que fique bem claro. De privilégios. De privilégios, né? Que as mulheres não têm, então eles vão ter que passar a dividir as tarefas domésticas. Sim. Não deixar, eu ajudo a minha mulher, não, dividir tarefa doméstica. Eles vai ter a questão que a gente busca muito dentro da política, que é a questão da paridade. Então, obviamente, mais mulheres sendo eleitas, menos homens serão eleitos. Né? Então, existe esse movimento dos homens, claro, pela perda do privilégio dele. Agora, por que uma mulher se declara antifeminista? Pois é, por quê? É uma coisa que muitas pessoas perguntam, né? Eu sou feminista desde pequenininha, desde que eu era pequenininha eu sou feminista. Mas a minha mãe declarou feminista? Eu não sabia o que era ser feminista, mas eu já sabia qual era. A minha mãe, desde que eu era pequenininha, ela sempre me dizia: minha filha, nunca dependa de homem, nunca dependa de ninguém, aprenda a fazer tudo que tu quer aprender, pra te não ficar na mão de ninguém, ganhe teu dinheiro, desde pequenininha. Minha mãe sempre me ensinou. Sim. A minha mãe era comerciante, ela tinha um mercado, ela ganhava dinheiro, ela era mais inteligente que meu pai, mas ela sofria muita violência dentro de casa com meu pai, justamente porque ele achava que ela não podia se sobressair mais que ele.
né? Mas isso, ele aprendeu que tinha que ser assim. Sim. Logo em seguida, depois passou-se muitos anos, a minha mãe já é falecida, aí ele descobriu que não era assim, que viveu a vida inteira errado e se arrependeu, né? Mas porque ele achava que tinha que ser assim, daquele jeito. Isso acontece muito hoje, né? Então, quando a gente vai ver por que uma mulher é antifeminista, a primeira resposta que eu encontro é que quando a mulher ela olha para o movimento feminista e olha para as provocações que o movimento feminista traz, falando sobre abuso, violência, sobre igualdade de direitos, o que acontece com ela? Ela tem que confrontar a própria bolha e a própria zona de conforto que ela vive, né? Tem que ter primeiro confronto. Tem que ser corajosa, né? Nesse primeiro confronto, o que acontece? Ela começa a enxergar os abusos e violências que ela sofre. Porque a gente vê muito naturalizado na sociedade a questão de que a culpa é da mulher, apanhou porque mereceu, né? Então, quando tu começa a estudar o movimento feminista e quando tu começa a entender o movimento feminista, tu começa a perceber que aquilo ali é mentira. Aconteceu um caso próximo de onde eu resido, de uma moça que tem um problema mental e ela foi estuprada. Sim. Por 2 caras. Mas ela tem problema mental, então se ela ficava provocando ou falando alguma besteira, tinha que, né, os 2 conscientes, né, não deveriam se afastar, né? E muitas mulheres culparam ela. Meu Deus. Tá? Então, culparam ela. Essas mulheres, elas também vêm dessa educação machista, né, que está enraizada, está entranhada na nossa sociedade. E tudo isso leva a essa questão de que eu não vou confrontar eu não vou sair da minha zona de conforto para lutar por um movimento maior, porque para mim tá bom. Então esse é o primeiro obstáculo que ela tem. Que eu encontro. Nem é obstáculo, né? Elas se baseiam nisso para esse movimento antifeminista. Não conhecimento e não sair da zona de conforto. Eu vejo também que o feminismo ainda é muito rotulado, né? São as mulheres feias, mal amadas, vou falar o termo, mal comidas, né? Lésbica que não gosta de homem. Não é nada disso, né? O movimento feminista, o que ele é? Ele é um movimento de igualdade. Então, se eu quero casar, ter filhos, sou hétero, gosto de me maquiar, de pentear o cabelo, de escovar meu cabelo, pintar, me depilar, e posso ser feminista. Sim. Né? Só que o feminismo prega também que se eu não quiser fazer nada disso, eu também posso. Entendeu? É uma escolha minha. Isso não pode me ser imposto pela sociedade por conta de um movimento capitalista que o que ele faz? Ele prega que tu tem que ter a barriga tal, o corpo tal, usar o perfume tal. Tem uma norma, né? Né? Para vender, não para realmente exaltar aquela mulher, né? Então isso está intimamente ligado também, o capitalismo e essa objetificação, palavra difícil, dos nossos corpos, né? Então, Oi, Estael, tu acha que as mulheres precisam estudar mais para sair desse aquário? Eu não acho que seja falta de estudo, não. Porque a gente vê tanta mulher inteligente falando besteira. Vou usar a palavra besteira. Eu acho que não é isso. Eu acho que é uma falta de olhar para o lado, de olhar para a mulher que sofre violência. É uma falta de empatia, no meu ponto de vista. É de ver que pode ser que eu não sofra essa violência, mas existem milhões de mulheres que sofrem. Fazer vista grossa, né? Vista grossa. Se colocar no lugar da outra, se colocar na dor da outra. Se colocar no lugar do outro. Sim. Né? Eu sempre procuro fazer, porque eu acho também que como a gente cresceu dentro da sociedade patriarcal e machista, mesmo nós que nos declaramos feministas,
temos em algum momento atitudes machistas. Sim. Né? É uma desconstrução diária, no meu ponto de vista. Eu já me peguei várias vezes falando uma coisa, depois pensei, o que eu fiz? Tipo, nessa questão ali de estudo também concordo, porque que nem a gente diz, não precisa ser LGBT para apoiar, né? Então não precisa ser feminista, mas tem que estar ali no lugar dela, saber a situação que se passa. Empatia, né? Então, eu acho que é muito de olhar para o outro, de se colocar no lugar, né? E às vezes para uma pessoa que que tem uma escolaridade maior e que tem uma posição social melhor, digamos assim, melhor, não gosto de usar muito esse termo porque mas eu também penso assim, eu acho que não existe posição melhor ou profissão melhor, eu também não acho isso. Só que cada um se dedica daquilo que ama mais, que gosta. Só que para essas mulheres eu entendo que é mais difícil se colocar no lugar da outra. Porque hoje a gente tem um movimento, dentro do movimento feminista, que é o feminismo liberal. O que é isso? O feminismo liberal é aquela mulher que ela acha que ela vai se empoderar, vai crescer e tá tudo bem, mas é só pra ela. É só pra ela? Egoísta. Eu vou ser a presidente de uma grande multinacional. Então eu sou feminista, mas eu tô lutando só por mim, eu não tô lutando por todas. Eu não tenho uma equipe feminina, por exemplo, eu não dou oportunidade para outras mulheres. Ela não faz com que a árvore dela dê ramos. Não, Né? ela acaba reproduzindo o pensamento machista maquiado, salto e se dizendo feminista. Mas ela está reproduzindo o pensamento machista e está oprimindo as mulheres que trabalham com ela. Tá? O feminismo liberal, para mim, é muito sobre isso, sabe? É um feminismo muito sobre si mesmo. Sim. E para mim, não. O feminismo, ele é coletivo. Para mim, o feminismo tem que ser coletivo. Até foi engraçado, semana passada eu estava conversando sobre isso e eu sou uma pessoa muito ansiosa e estava na terapia. E aí a terapeuta quem não é ansioso hoje em dia, né? Hoje em dia. E a terapeuta perguntou para mim se eu tinha tido algum desavença, momento de ansiedade durante o último mês. Eu disse tive. E aí ela me perguntou qual foi. E eu disse foi no dia que houve o julgamento da Mari Ferrer no tribunal e no mesmo dia o menino Bolsonaro vetou a distribuição de absorvente higiênico, que é uma luta que a gente vem há bastante tempo, inclusive aqui no município de Tubarão a gente teve audiência pública, a Kércia estava, né? Sim, foi uma luta. Fizemos também no estado com na PL da Ada De Luca, da deputada Ada De Luca, que foi promovido pela deputada Luciane Carminati. Então, uma luta muito grande que a gente vinha tendo. Então, essas duas coisas aconteceram no dia e nesse dia eu tive um impacto de estresse muito grande, assim. No outro dia eu tava com uma ressaca, assim, parecia que eu tinha bebido, sabe? Mas é uma ressaca moral mesmo. De estar lutando e daí tu vê aquilo ali não acontecer. E em seguida houve um outro episódio que eu dei uma entrevista para um jornal aqui da região sobre a questão da pobreza menstrual. E assim, os comentários no Facebook sempre, né? Foram sempre. Sabe? De uma branda assim. Mas é aquilo que tu falaste, é porque cada um olha pro seu umbigo, eles olham pro umbigo deles. Fala até que tinha uma ONG que ia lucrar com a. Ai, gente. Com a distribuição de absorvente. O que é a falta de informação? É dona da fábrica de absorvente. Ai, gente. Ai, meu Deus, é um absurdo. Então, o coletivo, ele me abala mais quando as perdas são coletivas do que quando os ataques são a minha pessoa. Por quê? Porque eu estando na luta feminista, eu sei que eu vou ser atacada. Entendeu? Tá dando a cara a tapa, né? Então eu sei que isso é uma coisa que vai acontecer
como a Kércia sabe que dentro da política ela vai sofrer algumas retaliações? Muitas, né? Muitas. Como a Bettini, como mulher trans, sabe que vai sofrer assédio, vai sofrer violência de gênero. Então, agora quando a gente vê que toda uma luta de um coletivo Perde, a gente perde muito. Todas nós perdemos. Todas nós, exatamente E aí todas choram. Então, é sobre essa questão de se colocar no lugar do outro. Eu sempre costumo falar que a gente não se percebe, mas quando eu, Kércia, estou caminhando na beira-rio e corro o risco de ser estuprada, você corre, você corre, você corre. Então nós estamos acorrentadas umas às outras. Então quando essa mulher que se acha, né, eu sou antifeminista, essas leis eu não quero para mim, porque ela está se prejudicando. Ah, mas eu sou protegido, meu marido é ótimo, minha família não sei o quê, eu nunca sofri nenhum tipo de violência. Você não sofreu, mas você corre o risco a todo tempo. Porque enquanto uma sofre, enquanto uma mulher estiver apanhando, no caso de violência doméstica, todos nós corremos o risco. Todas, é verdade. E aí não precisa nem se colocar no lugar da outra. É só você saber que a tua classe está sofrendo risco, então você corre o risco. E essa consciência tem que ser mais forte, para que as pessoas percebam. Eu tenho uma filha, eu tenho uma sobrinha, né? Não tenho meninas, eu tenho 2 meninos, mas eu tenho 2 sobrinhas que são como se fossem minhas filhas. Eu sei que elas correm risco, elas moram perto da beira-rio e às vezes a gente diz, poxa, tal hora não vai caminhar na beira-rio, porque é perigoso e tal. Então, por quê? Porque outras mulheres já foram estupradas e eu sei que elas correm risco. Então, eu luto por isso também. Ah, não é porque eu não estou correndo risco. Eu estou sim. Ah, mas eu sou protegida. Está correndo risco. Você pode estar numa situação que você seja violentada, estuprada, que você... Enfim, de várias formas, ou mesmo num congresso, né? Uma deputada esses dias levou uma mão na bunda lá no congresso, e aí levou um susto, quase infartou, eu acho, do susto que levou. Eu acho que Não esperava o outro, isso, né? o outro lá tomou um uísque e esqueceu que estava sendo filmado. Né? Então, assim, num lugar daquele, ser violentada é um absurdo. Então, assim, todas nós corremos riscos. Fora a questão salarial, né? Que somos prejudicadas pela questão salarial. As mulheres recebem menos do que os homens fazendo a mesma função, e as mulheres negras recebem menos ainda na mesma função do que a mulher branca, né? Então, isso tem que ser discutido pela sociedade, e é isso que o feminismo combate. Então, às vezes tem gente que diz assim para mim, mas Israel, quando tu te declara feminista, tu precisa te declarar feminista, isso não tá te prejudicando profissionalmente, né, por ser advogada, isso não te prejudica nas tuas relações? Digo, gente, eu tenho que me declarar feminista para poder mostrar para as pessoas que esse movimento existe e desmistificar o feminismo e os estereótipos, né? Feminista são mulheres normais, são mulheres que estão ali trabalhando, são mães, são avós, são tias, Enfim, são profissionais, né? É olhar pra mim e ver, né? Que eu sempre digo assim, que eu sou a antítese de tudo que falam que a feminista é, né? Porque eu gosto de me maquiar, sempre gostei de usar salto, enfim, sempre gostei de estar arrumada, gosto dos homens, sou amiga dos homens, né? É casada com homem também? Sou hétero, né? Então, sou antítese e sou feminista. Por quê? Porque eu quero que todas as mulheres tenham, como a Kércia disse, o poder de andar na beira-rio sem ter o medo de ser estuprada. Eu quero que a Bettini possa usar o banheiro feminino sem ter medo de que alguém venha falar alguma coisa, sabe? Porque a Bettini, as mulheres trans sofrem muito também, né? Questão do banheiro bastante, assim. Tipo, o feminista já fala a palavra mulheres, né? Mulheres é no plural, então é mulher negra, branca, mulher travesti, mulher lésbica, mulher trans, porque são diversos tipos de mulheres, mas estamos por uma luta só. Uma luta. E tem um caso de muitas feministas que não apoiam mulheres trans estar no banheiro
feminino, e aí eu fico pensando, por que isso, né? Sendo que estão todas mulheres, né? São todas Tem mulheres. as altas, baixas, as loiras, as magras. Eu acredito que isso se dá muito porque em todo movimento existem discordâncias, Sim, sim. né? Assim como você falou da feminista liberal, né? Isso, todo movimento feminista tem, todo movimento Sim. de qualquer gênero tem discordância. Sim. Mesmo num partido político, existem vertentes, né? Dentro de uma escola, existem pessoas que pensam diferente. Sim. Só que essa questão de algumas feministas não acolherem as mulheres trans, eu não concordo, Sim. né? E essas a gente chama que é o feminismo radical, né? O feminismo rad. Elas têm alguns argumentos que para mim não são válidos, né? Porque da questão, não sei se a gente Pode falar o que quiser. tá? Falam da questão de que a mulher trans quer impor, às vezes, a mulher lésbica uma relação sexual com pênis, né? Eu não acho esse argumento válido, porque no sentido Também não concordo, né? porque no sentido de que assim, eu acho que relacionamento amoroso, sexual, afetivo, ele se dá como quê? Pela atração sexual. Sim. Então, se eu, mulher lésbica, me sentir atração sexual pela Petine, mulher trans com pênis, tá tudo certo? Sim. Agora, se eu não sentir, eu vou procurar alguém que esteja faça isso. Sim, Então, até porque hoje em dia existem as mulheres trans lésbicas. Exatamente. Né? Existem vários tipos de então eu mulheres acho trans. que isso passa. A identidade de gênero não tem nada a ver. Gênero e orientação sexual, né? Não tem nada a ver. Só que aí elas É falta de informação, eu acho. Elas botam tudo no mesmo contexto. Tudo no mesmo contexto. Sendo que não faz sentido, entendeu? Então é no mesma coisa, no movimento trans também tem pessoas que discordam, Sim, né? sim. E às vezes querem impor uma coisa, mas não é todo mundo. Sim. Então a gente tem que pesar muito isso também e ver que a gente realmente está na mesma luta, que a gente, Sim. né? Claro, tem aquela questão que fala muito que a gente está no mesmo Barco. na tempestade, mas não está no mesmo barco. Eu Exato. concordo com isso também. Mas a tempestade existe e a gente tem que lutar contra ela, não importa o barquinho que a gente esteja, né? É um barquinho maior, um barquinho menor. Então, por que se eu tenho o meu barquinho maior, eu não vou puxar as outras e botar uma cordinha ali e vai todo mundo junto? É o que a gente fala muito no movimento trans. A gente tem que deixar as nossas diferenças de lado, os nossos mimimis de lado, porque a luta é muito maior, né? Porque a partir do momento, eu posso não gostar de você, mas a partir do momento que a gente luta junto, a gente vence mais rápido e a gente une forças. Exatamente. Então a gente deixa as diferenças de lado. Por exemplo, uma feminista que não gosta de uma trans, ok, tudo bem, é o direito dela não gostar, mas na hora da luta, de bater de frente, vamos junto. Tem que se unir, né? E vai ser Isso é melhor pra uma nós. coisa que também as pessoas confundem, porque se fala muito em sororidade, então as pessoas acham que por eu ser feminista eu tenho que gostar de todas as mulheres. todas, Não é não. sobre isso. Não mesmo. Mas para muita Né? gente é Tem colocado em Sim, a maioria pensa que é assim. penso que sim. Não é sobre isso, é lutar por todas, que é o que a gente faz, inclusive pelas antifeministas, né? Sim. Porque a nossa luta vai incluir elas. Com certeza. Mas isso não quer dizer que eu tenho que gostar delas, e, né? Por ser atacada por elas. Então, o feminismo não é isso, não é todas as mulheres se amarem e andarem de mãos dadas. É uma causa. Seria perfeito, né? Se fosse isso, mas não Pena é. que não é a vida real. Não é? Corta isso. Mas o que a gente faz é lutar por todas. Então é bem como a Petine disse, a luta é uma só. Uma É só. uma só. Então a mulher que se diz antifeminista, eu sempre faço essa provocação. O movimento feminista ele começou lá com as sufragistas, Isso. né? Sim. Então, se tu é antifeminista, então tu já não, primeira coisa, já não vai votar, Isso. né? Verdade. Segunda coisa, tu fica dentro de casa para pedir autorização pro teu marido para dirigir, para trabalhar, para sair de casa, porque todas essas questões foram vitórias do movimento feminista. Sim. Se um dia tu for agredida, tu não me usa a Lei Maria da Penha, Exato. tá? Isso é verdade. Então, a provocação que eu faço para as antifeministas é essa. Então, vamos deixar de usar todo esse privilégio
que o feminismo está te dando para ver como é que vai ser. E muitas delas nem caem em si, né? Acabam dizendo que não são e chega na hora de precisar dessas, né? É porque eu acho que é um pouco de falta de informação e a criação. Eu acho que a criação está muito envolvida nisso, né? Sim, com certeza. Muitas ignorâncias, assim. Eu sempre digo, né, que essa geração que lutou e que fez, meu Deus, fez história, né? A gente só está aqui, sentado aqui, conversando, tendo um canal, enfim, e poder falar livremente por causa dessas mulheres. Sim. E não foi fácil, morreram mulheres por causa desse movimento. E ainda morrem, então, poxa, como que a gente vai fingir que isso não existiu, que a gente nasceu assim? Se há pouco tempo atrás a gente não podia votar e muito menos ser votada, né? Então, assim, o divórcio não existia. Não existia. Olha, Gente, Jesus. Recente, né? E sem falar que era assim, se você quer ir embora, o marido mais legal era assim, você quer ir embora, a porta tá ali, vai, os filhos ficam, os bens, tudo fica e você vai. Aí a tua família não te aceita, porque divorciada, né? A pessoa não podia. Mas como é que eles e aí iam pra viviam, rua. né? Aí sobrava o quê? A prostituição. Não tem o que fazer. Aí eu fico em casa, às vezes levava uma vida de violência com o marido, ou morre aqui, ou morre lá. O que que faz? Então, assim, foram movimentos que foram avançando. Eu sinto assim, que avançou tão rápido uma época e agora parece que está meio que patinando, assim. E a gente tem que ajudar. Eu sempre digo, eu espero que a minha geração, a nossa, faça história assim como elas fizeram, gente. Elas fizeram histórias. Eu acredito. A gente está fazendo alguma coisa. De 2015 para cá, bastante coisa evoluiu. Estava vendo, não sei se você fez a lição de casa, no Google, o feminismo ele aumentou 200% a procura pelo termo feminismo, para entender o que é. Isso é muito bom. Então, e a gente vê nas redes sociais as meninas mais jovens já falando de feminismo, já questionando, mas por quê? Eu tenho uma filha de 6 anos que já questiona. Que bom, né? Eu acho que realmente a gente está... Já está chegando no... o pessoal está se interessando. É um passinho de cada vez? É difícil? Mas é necessário que alguém faça. E daí volto à questão, por que se declarar feminista? Muitas pessoas não se declaram também porque sabem que vão ser recriminadas. Tem medo, né? A luta feminista, ela é cansativa. Ela tem dias que a gente está muito abatida, sabe? Tem dias que a gente sente medo. Tem dias que a gente desanima mesmo. Mas tem que Tem que continuar, Tem que continuar para que todo esse sistema que oprime a gente... Não, e olha, gente, tem uma frase que é da Simone de Beauvoir, que ela diz: basta uma crise política para que os direitos das mulheres sejam violados. E a gente Violados já na primeira. É o primeiro. É o primeiro. A gente já está perdendo direitos agora, né? Embora a gente esteja avançando em alguns pontos, a gente está tendo retrocessos em outros. Infelizmente. Então a gente não pode, se a gente se calar, vai virar o ponto da Aya ali, né? Sim. Não sei se vocês chegaram. Eu assisti a série toda. Ai, gente, que horrível. Tem hora que tu não consegue continuar a leitura, tu tem que parar. Horrível. Sabe? Então, quem se informa, quem corre atrás, quem lê sobre feminismo, quem lê mulheres, eu peço para as mulheres, leiam mulheres. Sim. Né? Se inspirem mulheres, gente. Apoiem mulheres. Dê oportunidade para mulheres. É tão bonito quando uma mulher fala bem de outra mulher, né? Eu estou lendo agora o livro da Ana Paula Padrão, não é Padrão, é Ana Paula Araújo, que é aquela âncora do jornal do Bom Dia Brasil. O livro chama Abuso. Eu só consigo ler um capítulo por semana. Sério? Porque assim, e olha que eu sou uma leitora muito ávida, assim, eu pego um livro, enquanto eu não termino, eu não paro. Só que aquele ali, porque ela entrevista mulheres que foram estupradas e homens que estupraram. Então, ela conta casos reais que a gente viu na mídia. É muito forte e é muito muito presente a questão da culpabilização da vítima. Meninas de 12 anos são estupradas e a culpa é delas. Sim, isso é verdade, porque aconteceu próximo a mim, como eu comentei antes, e botaram a culpa na moça, gente. Então, assim, tudo por conta dessa... Então, aí, o homem de 40 anos que comete um ato errado, um ato falho, vamos dizer assim,
Tadinho, né? Ele errou, ele estava inexperiente. Meu Deus, 40. E as meninas com 12 anos, elas já têm que saber o que Tem que saber. sabe? Essa Não dá pra disparidade, entender isso. É isso que a gente tem que combater, é isso que o feminismo faz. Uma vez eu li também de uma jornalista que ela disse que foi entrevistar e ela disse que teve que parar a entrevista. Porque ela disse que estava foi entrevistar bem isso. Só que ela foi entrevistar o homem que estuprou. Ele tinha estuprado 2 meninas, que eram filhas dele. Isso é muito comum. E aí ela entrevistou a mãe. Aí ele disse que ele estuprou as filhas porque a mulher não gostava de transar com ele. E que a culpa era dela. E quando ela entrevistou a mulher, ela repetiu a história. Disse, ele estuprou as minhas filhas porque eu não gostava de dormir com ele. E a culpa é minha. Então imagina a culpa que essa mulher carrega dentro dela. Isso é inacreditável. Uma questão tão nojenta, né? A palavra Nojenta. Isso é uma E aí a tortura jornalista disse que teve que psicológica, parar assim e tipo se recompor porque Violência psicológica, é uma violência psicológica extrema. E as mulheres são todos os dias violentadas psicologicamente, sabe? Eu tenho casos escabrosos do escritório, assim, coisas que eu não vou falar aqui porque Mas agora já é crime, né, Estael? agora graças a Deus já. Graças Antes a não Deus. era. E a mulher, como é que ela faz para ela saber que ela está sofrendo uma tortura psicológica? Porque ela não enxerga que ela está sofrendo. A vizinha sabe, os parentes sabem, mas ela não sabe que ela está. E o que ela faz aí? Eu acredito que a mulher ela vai enxergar, a mulher sempre tem que pesar dentro do relacionamento se ela está feliz ou não. Eu sou feliz aqui dentro desse relacionamento? Se a resposta é eu não sou feliz, eu sou infeliz, alguma coisa está errada. Sim. Né? Então eu vou ter que procurar qual é a raiz dessa minha infelicidade. E a partir daí, esse movimento de descobrir que tá sofrendo violência psicológica, que aquilo ali é um abuso, vai ter que ser uma construção dela, dentro dela, para ela poder romper esse ciclo. Ela vai ter que ter coragem. Ela vai ter que ter coragem Pra dar o primeiro agora passo, tem né? Essa série na Netflix, Made, né? Ela mostra muito isso, porque ela rompe o ciclo, mas ela diz, mas eu não não sofri violência. Ela diz, mas a violência psicológica que ela sofre é nítida, né? Mas ela não percebe a violência psicológica que ela sofreu. Então ela diz, eu vou chegar na delegacia e vou dizer o quê? Que ele não me bateu? Mas violência não é só bater, né? A violência, ela é muito mais... E a psicológica, eu às vezes considero que é muito pior do que o... Eu acho também. Eu acho também. Sabe? Eu acho que a violência... Porque afeta tudo, né? E tu vai carregar aquele... A culpa. da vida, sabe? Aquela questão... aquele abalo mesmo emocional. Um fardo, né? O fardo emocional vai contigo pra sempre. Mas, Tael, tu estando à frente, né, de uma manifestação, digamos assim, um partido feminista, né? Tu recebe muitos ataques por dia? Não, eu coletivo feminista, né? A gente tem o coletivo feminista Plena. O meu perfil no Instagram ele é aberto, tenho bastante seguidores, mas no meu perfil eu não recebo ataques. Até acho bem interessante. É só quando eu posto alguma coisa muito polêmica, daí vem alguém que eu nunca vi, um hater, aí tu olha lá, tem 2 seguidores, é uma pessoa que... Às vezes até uma pessoa que está te acompanhando e faz a leitura assim. Exatamente. Recebi ataques agora nessa questão da entrevista que eu dei, né? Mas dentro do meu perfil, não. Eu não sei se é porque eu tenho um posicionamento bem forte e quando alguém me fala alguma coisa eu respondo. Sim. Dentro do meu perfil do Instagram, isso, tá? Porque, por exemplo, ali na entrevista eu não respondi porque eu não achei necessário. Não vai dar palco para essas pessoas, né? As pessoas estão sem argumentos, são coisas tão... mas as mulheres sempre menstruaram, porque a minha avó usava paninho e dava... Ai, gente! Estamos no tempo da sua avó. Meu Deus! Agora daqui a pouco vão pedir até papel higiênico. Assim, se for necessário, elas vão pedir papel higiênico. Precisa, né? Porque agora tem os homens que menstruam também, né? Exato. Não só as mulheres.
É verdade, tem isso agora. Aí o pessoal tá preparado para esse assunto, não tá porque eles não querem, eles querem vir com a verdade que eles acham E que a gente, é. Né? até aqui na audiência pública de Tubarão, nós falamos, né, das pessoas que têm útero. Sim, então, não homens, estamos das pessoas que menstruam, não estamos falando só de mulheres biologicamente que se reconhecem como mulheres, né, mas do homem trans também, né, que também menstrua. Como tem muitas pessoas que julgam muito nas redes sociais, pessoas, homens trans grávidos, de barriga, por que não ficou mulher? Porque... Mas a questão de estar como uma mulher, a questão de cada um se identifica com o seu gênero. Exato. E é melhor para si próprio, né? E as pessoas confundem tudo, assim, elas levam ao ridículo, né? Elas acham que tá tudo certo. Tu deve sofrer muitos ataques também, né, Pettini? Sim. Hoje em dia, no último perfil meu, era bem raro, assim. Normalmente quando eu entrava numa polêmica, ou numa amiga com alguém, assim. Mas é bem tranquilo, eu gosto, eu já sou mais polêmica, eu já gosto de debater mesmo. Se a pessoa vai falar, eu não quero deixar passar calada, eu vou falar. Não, eu domino, eu respondo, então por isso que eu acho que as pessoas, como elas não têm argumentos, Sim. né? E a Sempre vai gente atrair sabe que a público gente que gosta tem disso, né? argumentos, Sim. então. E também tem isso, tem que quem a gente nota, quando tu posta alguma coisa que é mais polêmica ou algum ato que tu fez, alguma coisa, tu vê que tu perde seguidor. Mas Sim. eu também não é uma coisa que me. Sim, que desmotiva. Desmotiva. Não, porque eu Tu digo tem o teu assim, público fiel que te acompanha, Sim. vai te defender, vai estar sempre ali contigo, não, que e é é o uma pessoa principal, que tá né? ali e não quer aprender, né? Se tá ali e viu que eu postei alguma coisa e não gostou, por que não tentou ler e pensar sobre o assunto, né? Quem sabe? Prefere deixar de seguir? Tudo bem, é a opção de cada um, opção de né? cada um. Então isso É uma coisa que eu sempre digo, assim, pra minha vida da carreira, é que pra mim qualidade é muito melhor que números. Sim. Então eu tive a perca no meu Instagram, só que o público tá ali comigo ainda, sabe? No novo, tá fazendo acontecer, tá fazendo crescer. Então acho que é isso que deu o de eu acordar assim, não, eu vou parar. Porque tem as pessoas que me acompanham e gostam de mim, e eu sei que vão estar sempre comigo. Então, É uma jornada, é né? a qualidade que faz aqui a minha história acontecer. Então isso é muito importante. bem isso. Então eu acho que é isso, o feminismo é para todas, é para todos, Sim. é para ajudar, não é ajudar, é um movimento de respeito, de empatia, de igualdade. É isso. Para mostrar para a mulher do lado que está sofrendo violência que ela não está sozinha, né? Exatamente, que ela não... E é aquele, eu sempre uso essa frase, juntas somos mais fortes, mas juntas mesmo somos incríveis, não somos só mais fortes, né? A gente, mulher unida, eu vejo pela força do coletivo. Ontem nós tivemos reunião ontem à noite e é tão bom, sabe? Mulheres debatendo assuntos relevantes, debatendo política, debatendo sociedade, E pensar que antes não podia, né? Exatamente. É um momento que soma, que cresce, que amplia. Isso, a gente aprende, eu aprendo com as mulheres do Plena todos os dias. Sim. Sabe, às vezes elas fazem, a gente tem o WhatsApp, elas fazem umas discussões ali que eu digo assim, meu Deus do céu, sabe? Aonde as mulheres estão escondidas, sabe? Uma coisa assim tão potente. Porque agora todas têm voz, né? Exatamente. Graças a Deus, É um né? momento onde a gente tem voz. Ainda bem, né? Então, Então não vamos se calar nunca, vamos aproveitar, vamos gritar. É isso. Vamos longe, né?